Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós temos um curso aqui na igreja que chama Habitudes. Eu estou apaixonado pelo curso Habitudes. Marcelo também, né, Marcelo? Um curso fenomenal. Ele é um curso destinado a adolescentes. Mas eu percebi o relevo da mensagem, a importância da mensagem, e a gente já colocou para jovens, e eu já estou com um projeto de que, por exemplo, o grupo de dança precisa fazer o Habitudes, que o grupo de louvor precisa fazer o Habitudes. Tamanho a importância dos princípios ali abordados, e de uma forma tão simples e rápida. Pense em algo genial, só pode ser do Espírito Santo. Em 2 páginas, o autor aborda com uma profundidade impressionante conteúdos importantíssimos. Então, nessa noite, eu vou lançar a mão de uma das aulas que tive lá e que muito tocou meu coração. Algo muito necessário para as nossas vidas, algo muito necessário para a nossa igreja. Amém? Fala um amém forte aí que você está dormindo. É isso. Dá uma chuvinha assim, o pastor com a vozinha mansa, os irmãos já, né? Vamos lá. Queridos, um bom hábito, um bom costume, uma cultura boa, não acontece do nada nas nossas vidas. Não acontece do nada nas nossas casas. Sabe, um hábito bom não acontece assim faz assim, não acontece. Eu nunca ouvi um depoimento de alguém que falou assim, rapaz, do nada, na minha casa, nós paramos de tomar refrigerante, do nada, viu? Eu nem percebi, mas a gente passou a ter uma dieta boa, uma dieta saudável, a gente do nada abandonou os carboidratos, do nada a gente passou a fazer exercício físico, viu? Eu nem percebi e do nada a gente está orando junto, viu? Você já ouviu um depoimento desses? Se já ouviu, duvide. Tem. Se já ouviu, duvide. Uma cultura boa, uma cultura de bons hábitos, não acontece do nada. A mudança de um hábito, a mudança de atitude, uma mudança de estilo de vida, ela não acontece do nada. Ela exige de nós esforço. Fala para o teu irmão, esforço. Disciplina. Fala para ele, disciplina. Perseverança. Exige de nós isso. Entende? Então, uma mudança não ocorre do nada. Exige de nós esforço. E tem um texto de Hebreus, projeta para mim, vocês já conhecem, eu gosto desse texto. É o texto de Hebreus, o capítulo 5, o versículo 4, depois eu vou para o capítulo 6, o versículo 1. Diz assim, ó: mas o alimento sólido é para os adultos. Esse texto é aquele que o apóstolo Paulo fala assim, né, eu vou falar com as minhas palavras, ele diz assim, cara, eu estou cansado de vocês. A essa altura vocês deviam ser mestres, mas vocês ainda estão precisando de papinha. Entende? Lembra dessa passagem? É esse o texto. Continua assim, ó: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, fala comigo, exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Viu? O que Paulo está falando é o seguinte, queridos, que a salvação, ela é pela graça. Mas, viu, a maturidade, a intimidade, o crescimento espiritual, ele acontece mediante esforço, mediante disciplina, mediante perseverança. Ele precisa ser cultivado. Não acontece do nada. Não acontece do nada. Então, a primeira boa conclusão dessa noite é que uma boa cultura, que um bom hábito não acontece do nada. Não acontece sem esforço. Não acontece sem disciplina. Então fala para o teu irmão, uma boa cultura não acontece do nada. Um bom hábito não acontece do nada. Beleza? Vamos para a segunda
conclusão já de cara. Uma mudança não ocorre em função exclusivamente de conhecimento. Só o conhecimento não é o suficiente para produzir mudança. O conhecimento é importante, nos ajuda, nos impulsiona na direção da mudança, mas ninguém muda simplesmente pelo fato de conhecer. O simples fato de conhecer os princípios da palavra de Deus, o simples fato de conhecer o que está escrito aqui nesse livro, não é o bastante para produzir mudança em nós. Estamos juntos? Se eu falar besteira, você joga o sapato. Vem comigo. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos que tem alguns alimentos que fazem mal para a nossa saúde, sim ou não? A gente já leu alguns relatos, a gente já ouviu reportagem, a gente já leu algumas pesquisas, já ouviu alguns cientistas que diz que faz mal, que não é bom, que a gente precisa parar com isso, mas apesar de sabermos que faz mal, apesar de conhecermos, de termos esse conhecimento, a gente não para de comer, a gente não para de usar. Aí está uma prova, que o conhecimento não é o bastante para produzir mudanças. Todos nós sabemos que o sedentarismo, mais dia ou menos dia, vai trazer uma implicação relevante nas nossas vidas, na nossa saúde, sim ou não? Todos nós sabemos, mas o simples fato de saber isso não é o suficiente para que a gente consiga mudar e romper com o sedentarismo. Muitas vezes continuamos sedentários, não conseguimos romper com o sedentarismo. E isso é muito chocante, sabe por quê? Porque a nossa geração, né, e nós estamos mais ou menos aí na mesma geração, exceto o João, que é uma geração mais, né? A nossa geração sempre acreditou, queridos, que a falta de conhecimento, que era o que produzia estagnação. A gente sempre achou que a ignorância era o que nos trazia paralisia, que nos impedia de mudar em várias áreas. A gente achava que a falta de conhecimento nos paralisava, era algo que impedia que viéssemos a mudar de vida, a mudar profissionalmente, a mudar espiritualmente. A gente achava que tendo conhecimento, teríamos o necessário para mudarmos. E a verdade é que hoje vivemos numa geração de muita informação, temos acesso à informação e mesmo assim nós não conseguimos produzir mudanças pessoais relevantes. É isso. Estamos tomados de vícios, de maus hábitos, que sabemos que precisamos mudar, mas não conseguimos mudar. Então, a segunda grande conclusão da noite. Para mudar, não basta ter conhecimento. Fala aí. Para mudança, não basta ter conhecimento. A mudança não ocorre apenas, exclusivamente em função do conhecimento. Então, estou desmontando alguns mitos aí, né? Alguns mitos. Mudança não acontece do nada, mudança não acontece pelo simples fato de você conhecer. E a mudança também, queridos, não acontece porque você apenas decidiu mudar. Tem um discurso, uma fala muito forte, né? E usa-se muito aí o pessoal aí das atividades físicas. Você não muda porque você não quer mudar de verdade. O que ele quer dizer é o seguinte: você não muda porque você é um sem vergonha. É isso que ele quer dizer, mas ele fala de uma outra forma. O dia que você quiser mudar e mudar de verdade, você consegue. Sabe, queridos, isso parece muito, muito comum, parece muito razoável, né? Mas a gente precisa analisar melhor isso. Porque é muito fácil do lado de fora ficar julgando, falar assim, você não muda porque você não quer. É muito fácil. Vamos analisar nós mesmos, vamos trazer esse negócio para dentro. Fala para mim, quantas vezes você já tomou um chacoalhão de alguém, um chacoalhão da vida, um chacoalhão da sua própria saúde, do seu médico, e você prometeu que ia mudar.
prometeu verdadeiramente, falou assim, não, eu vou mudar, eu preciso mudar, eu não aceito isso, e aí no dia 31 de dezembro você fala, eu vou mudar, né? E bota o nome de Jesus no negócio, fala, vamos mudar no nome de Jesus, né? E acontece que apesar de você estar realmente entendendo a necessidade, decidido em mudar, não conseguiu mudar. Quantos já deu uma dessa? Não responda. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Então, é fácil ficar do lado de fora, né? Falando, não muda porque julgando, não muda porque não quer. Não muda porque não quer. O dia que você quiser, você muda. É fácil, é um discurso fácil. O difícil é mudar. O difícil é mudar. Então, a decisão pessoal de mudança é importante. Mas parece que falta um ingrediente a mais, que nos leva realmente a mudar. O conhecimento é importante, mas nos falta um ingrediente a mais, que nos leva à mudança. O negócio não é tão fácil quanto parece. Se fosse fácil, todo mundo... Não era assunto de pregação. Se fosse fácil, não era assunto da aula do Habitudes. Entende? Então, concluímos o seguinte, queridos, mudança não acontece do nada, mudança não acontece exclusivamente em razão do conhecimento, mudança não acontece pelo simples fato que eu decidi mudar. E esses últimos dias, eu me deparei com alguns dados muito importantes que explicam exatamente isso que a gente está conversando aqui. Nem estava procurando essas informações, mas chegaram assim, de bate-pronto, eu falei, nossa, é isso. Então são informações, queridos, acerca do comportamento humano, que reforça exatamente isso que a gente está falando. Então, entenda isso aqui, não é estatística da igreja, não é pesquisa da igreja. O primeiro dado que eu vou trazer para você aqui é estatística, é dado da psicanálise. É dado da ciência, porque às vezes quando a gente traz dados da palavra de Deus, traz dados da igreja, as pessoas falam, a gente torce o nariz, acha que isso não é relevante. Vem comigo aqui, olha uma informação importante que recebi esses dias. 90% das nossas escolhas se baseiam em nossas emoções. Vou repetir para você, 90% das nossas escolhas se baseiam em nossas emoções. De cada 10 escolhas que você faz, 9 é pautada nas suas emoções. Entendeu isso aqui? Então, podemos ter alguém com muito conhecimento, podemos ter alguém cheio dos princípios de Deus, e mesmo assim, essa pessoa agir de uma forma errada. Podemos ter uma pessoa, e nós nos deparamos sempre com isso, pessoas que sabem, conhecimento, que é filho de Deus, que sabem que são perdoadas, que sabem que são alvo de um amor inexplicável, mas como a mente não convence o coração, é uma fala antiga nossa, como a mente não convence o coração, ela não consegue se sentir filha de Deus, ela não consegue viver como filho, como perdoado, como aceito, e ela vai continuar vivendo e tomando as suas decisões com base nas suas experiências emocionais. E cá entre nós, muitas vezes, experiências emocionais terríveis, absurdas, sequelantes. Então, sabe que é filho, está aqui, é filho, mas não vive como filho, vive como escravo. Se relaciona com Deus como se fosse um escravo, como se Deus fosse alguém distante, um senhor com um chicote na mão. Sabe que é perdoado, mas vive como um condenado. Sabe que é amado, sabe que é alvo de um amor inexplicável, mas nunca se aproxima de Deus nessa condição de amado. Sempre parece rejeitado. É cheio de dons, é cheio de talentos, sabe que tem dons, sabe que tem talentos, mas age, mas se comporta como alguém que é um inválido. É um inválido. A vida
é vista através dos óculos das experiências emocionais. Quantos estavam aqui naquele culto que eu coloquei um óculos com a lente pintada de azul? Vocês lembram disso? Para quem não estava, eu estava falando exatamente disso aqui, só que eu não tinha esse dado, era só um dado da igreja. Queridos, hoje eu reforço para te dizer, 90% das suas decisões se pautam nas tuas experiências emocionais. Você é dirigido pelas suas experiências do passado. Então, na época, eu coloquei um óculos com a lente pintada de azul. As crianças estavam aqui porque estavam em pandemia, eles não podiam subir. E eu projetei alguns balões coloridos ali. E o primeiro era branco, né? E eu falei, que cor que é essa? Todos os meninos aqui num coro forte, branco. Eu, azul. Porque eu olhava por essas lentes. E daí, amarelo, eles amarelo, eu, azul, e aí, azul, né? Eu li a mente de alguns deles, falando assim, cara, você é burro, né? Eles ficaram indignados, como é que esse cara faz escolhas tão absurdas, tão erradas? E eu falei, para falar a verdade, vocês todos são azul para mim. Aí na hora o Heitor falou assim, ei, teu óculos é azul, vocês lembram disso? É assim, cara, é assim. As escolhas parecem absurdas, as escolhas parecem que não tem fundamento. Sabe por quê? Porque a vida é dirigida, as escolhas se fundamentam em experiências emocionais e muitas delas catastróficas. A mente não convence o coração. Explicação da psicanálise. Vamos fechar na onde a gente deve. Sem muita pretensão, até o André estava comigo, nós estávamos assistindo uma live acerca de investimentos, e a moça que estava disse exatamente isso, estatística do marketing. 95% das nossas compras, estou falando de compras, 95% das nossas compras são motivadas pela emoção. Agora não é 9 em 10, né? É 9,5 em 10. Vamos arredondar. 100% das nossas compras é pautadas pela emoção. Estão comigo? Viu? Vem aqui, ó. A gente pode ensinar princípios de finanças. A gente pode ensinar o operacional das finanças. O cara pode saber tudo de taxa de juro, de Selic, de CDI, de CDB, ele pode saber tudo, viu? O que vai influenciar as escolhas são as emoções e não o conhecimento. Apesar de saber tudo, ele ainda pode tomar decisões equivocadas com relação ao investimento. Se as suas emoções não forem tratadas, a sua identidade está vinculada às posses. A sua visão de valor próprio está vinculada ao ter. E se não tem, ele se sente mal. E se tem, ele se acha. Então, apesar de saber tudo, 95% das escolhas pode ser bastante equivocada, porque se pauta em emoções doentias, em identidade distorcida. É isso. Então, meu irmão, é inútil, fala para o teu irmão, inútil, é inútil tentar querer mudar isso. Sabe por quê? Porque Deus nos fez seres emocionais. Deus nos fez seres emocionais. Deus não fez robô. Deus não nos fez com um algoritmo que vai ponderar e buscar pela razão. Deus nos fez seres emocionais. Então qual é o segredo? O que mais se faz nessa igreja? Precisamos curar as nossas emoções. Para decidir, para escolher, para fazer escolhas pautadas em emoções saudáveis. Fala, eita Deus. Nós precisamos curar as nossas emoções para quando você for comprar lá na Black Friday, você comprar com as emoções saudáveis, com a identidade curada, sabendo que o seu valor não está vinculado às suas posses,
sabendo que o seu valor não está vinculado ao que você tem e muito menos ao que você não tem. Então o texto de Provérbios faz muito sentido, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, guarde as suas emoções, pois dele depende o quê? Toda. 90% das suas escolhas que você vai fazer daqui a pouco depende da saúde das suas emoções. 95% das compras que você faz depende da saúde das suas emoções. Dá para mudar isso? Não dá, nós somos seres emocionais. O caminho é cuidar do nosso coração, é curar o nosso coração. Então, irmão, tratar as emoções é o caminho. Eu não consigo mudar se não ocorrer uma revolução no meu coração. A mudança verdadeira, não é a de dentro para fora. A mudança verdadeira, duradoura, definitiva, é a que acontece daqui e que transborda em atitudes, em atos, em ações. É de dentro para fora. Então, tem um texto de Isaías 32, o versículo 8, que ele é muito legal. A gente vai destrinchar ele aqui. Diz assim, ó: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Entenda o seguinte: o que há de mais nobre no universo habita aqui. Fala comigo. O que há de mais nobre no universo? Habita aqui, ó. Habita aqui. É o Espírito Santo de Deus. O que nos faz nobre, essa nobreza da qual fala o texto, é o Espírito Santo habitando em nós. Amém? Esta nobreza da qual fala o texto é resultado de uma vida pelo Espírito, de uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Então, essa nobreza, acorda aí, é uma combinação de nós com o Espírito Santo. É da minha parte e da parte de Deus. Da minha parte é o conhecimento. Da minha parte é a decisão, eu decidi mudar. E da parte de Deus é o poder do Espírito Santo que nos capacita a mudar definitivamente. Entendeu por que só conhecimento não muda? Entendeu porque só decidir não muda? Existe um monte de mudanças parciais que não é mudança. Troca um vício por outro. Troca um vício mais danoso por um vício menos danoso e socialmente aceito. Tem várias mudanças parciais. A mudança completa, genuína, verdadeira, profunda, transformadora, definitiva, é de dentro para fora. É uma decisão pessoal, pautada no conhecimento da verdade e movida pelo Espírito Santo, executada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Deixa eu te falar, desde aquele dia que eu falei aí de mudança de hábitos alimentar, eu concluí exatamente desse jeito. Se você não envolver o Espírito Santo nessa história, você não muda. Não muda, não muda, não muda. Você não consegue nem acordar uma meia hora mais cedo se você não pedir a Deus que te capacite nisso. Então, queridos, o homem nobre, o homem cheio do Espírito Santo, ele não fica apenas no campo das intenções. Esse homem cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, tem uma interação dentro dele. Nós e o Espírito. E desse diálogo entre nós e o Espírito, dessa comunhão entre nós e o Espírito, sabe o que acontece? Surgem planos nobres. Os planos nobres não nascem de uma mente brilhante, não nascem de uma mente estrategista. Os planos nobres nascem de uma boa conversa entre você e o Espírito Santo. Quer ter planos nobres, fundamentados em motivação correta? O plano nobre é esse,
planos corretos, fundamentados numa motivação correta, que nasce de um coração curado. Os planos nobres não nascem de uma estratégia, não nascem apenas do conhecimento, não nasce apenas da decisão. É tudo isso, junto com o Espírito Santo. Planos nobres. Planos nobres. E um homem cheio do Espírito Santo, que tem planos nobres, que foi construído, ele e o Espírito, leva esses planos à execução. Ele não fica só planejando. Ele não é aquele cara que planeja e não acontece nada. Ele leva a feitos nobres. Feitos nobres. O projeto sai do papel. O projeto sai do papel. Então, alguém dirigido pelo Espírito Santo, ele realmente vive mudança. Mudança. Ele transforma os planos em atitudes. Amém? Entendeu o texto de Isaías? Homem nobre, cheio do Espírito Santo. Junto, ele e o Espírito Santo constroem planos nobres. E porque é movido pelo Espírito, ele chega a feitos nobres. Os planos saem do papel, acontece. Agora, tente visualizar o que eu vou te falar aqui. Existe a posição, a situação onde estamos. E existe aonde Deus quer que cheguemos. Tenta enxergar isso. Como é que eu vou enxergar isso, pastor? Veja o seu chamado, é onde você está. E veja, e tente se enxergar cumprindo esse chamado, vivendo o seu propósito de vida, no exercício do seu propósito de vida. Tente se enxergar. Veja os planos nobres e tente enxergar os feitos nobres. Faça esse exercício na tua casa. Faça isso. Você vai ver que tem um vazio, tem um buraco, tem uma distância entre onde estamos e onde Deus quer que cheguemos. Tem uma distância aí. E nós precisamos construir uma ponte de onde estamos para onde Deus quer que cheguemos. E sabe o que é essa ponte? Pergunta para mim. Que ponte é essa? Pergunta. Não, mas pergunta com vontade, senão eu vou embora. Essa ponte chama-se disciplina. Fala aí, disciplina. Queridos, a disciplina, essa é a aula do Habitudes. A disciplina, ela tira você da onde você está e te leva para onde Deus quer que você esteja. A disciplina tira do sonho e leva para a realidade. Entende? Então, a disciplina estabelece esse contato entre a sua situação atual para a situação do futuro. Então, muita gente fica sonhando, fantasiando com realizações, com conquistas. Isso é bom, precisa sonhar mesmo, mas eu preciso te dizer, não vão conquistar. Sabe por quê? Não vão chegar lá. Por quê? Porque não tem disciplina, não tem esforço, não aceitam o esforço, não possuem perseverança. Tem chamado, tem talento, tem promessas de Deus, mas não vai chegar lá. Por quê? Porque não tem disciplina, não se prepara, não se dedica, não busca. Não é? A maturidade é construída com disciplina. Quanto mais longe, não é? Pensa assim, quanto mais longe está o lugar onde Deus quer me levar, maior deve ser a ponte. Quanto mais alto o projeto o qual Deus me chamou, maior tem que ser a ponte. Maior tem que ser a disciplina, para que possamos chegar, para que possamos realizar, para que possamos chegar aos feitos nobres. Aos feitos nobres. Então, meu irmão, do seu chamado até o exercício do teu propósito, existe um buraco, e é a disciplina. Do Egito até Canaã, existe um vazio. Na história dos hebreus, um deserto. E só os disciplinados, Josué e Caleb. Estão comigo? Só Josué e Caleb, cara, conseguiu chegar. Só Josué e Caleb conseguiu chegar. Então, nós precisamos entender o seguinte: disciplina é algo de baixa intensidade e longa duração.
baixa intensidade e longa duração. Não existe explosão de disciplina. Pum! 2 dias disciplinado e depois... Não existe, viu? Dieta saudável de 2 dias. Não traz lá resultado tão relevante assim. Entende? Então, disciplina, queridos, é algo, essa ponte é algo que construímos a cada dia, todo dia um pouquinho. Então, não é o devocional de um dia que vai te fazer íntimo de Deus. Precisamos. Eu vou falar daqui a pouco como a gente deve começar. Tudo nasce pequeno. Mas não é um devocional de um dia, não é a vida de oração de um dia, não é um culto de final de semana, não é um culto de domingo que vai te fazer um crente, alguém que vai chegar aos feitos nobres. Alguém precisa dizer nessa geração que nós precisamos de algo mais. Nós precisamos de algo mais. A parte do Senhor está feita, meu irmão. Ele criou saída. Ele criou saída para o pecado, estávamos condenados, o Senhor criou saída para o pecado, nos enviou Jesus Cristo, nós temos saída para a morte eterna, é Cristo Jesus. Vamos para o céu, receba Jesus e vá para o céu, tem saída. Nós temos condições de romper com as amarras, Ele nos enviou o seu Santo Espírito, que nos guia toda a verdade e nos capacita com poder. Mas agora falta a nossa parte, nos posicionar com conhecimento, com decisão pessoal e no poder do Espírito, com disciplina, todo dia. Então, a transformação profunda, ela não acontece de um dia para o outro. Tem muitas pessoas, esse é um mal, às vezes, das pregações, né, de aceite Jesus, os seus problemas acabaram. Não, vão acabar, mas é um processo. E se não acabar? Nós vamos ser fortes o suficiente, o Senhor vai nos fazer fortes o suficiente, vai engrossar o couro, para que possamos suportar as dores do mundo, as dores dessa vida, mas elas não vão sucumbir. Então, a disciplina faz parte do estilo de vida dos homens nobres, dos crentes cheios do Espírito Santo, dos crentes que vivem realmente uma mudança. O grande desafio é nos disciplinarmos. O grande desafio é nos disciplinarmos. E a gente se trata e se disciplina. Com isso a gente evita que outros façam isso. A gente evita um constrangimento. Eu me disciplino, eu me corrijo, e eu evito que o meu médico me discipline, me dê um puxão de orelha. Eu me disciplino, eu me corrijo e evito que a minha própria saúde me dê um puxão de orelha. Eu me disciplino e vivo mudanças e evito que o meu líder, e evito que Deus me dê um puxão de orelha. Entende? Então, irmãos, eu descobri, talvez essa pregação não seja para você, mas é para mim. Eu descobri que para chegar aonde Deus quer nos levar, para chegar lá, aonde Deus preparou para que a gente esteja, nós precisamos acelerar na construção da ponte. Está muito lento. Nós precisamos acelerar na construção da ponte. Nós precisamos mudar alguns hábitos. Eu preciso mudar alguns hábitos. Eu preciso mudar alguns costumes. E eu queria te desafiar a fazer o mesmo. A cultivar esse princípio da disciplina. Viu? Essa igreja existe porque a gente tem um pouquinho de disciplina. Porque já pregamos há vários domingos para 3, 4 pessoas. Alguns de vocês lembram, né? Pregar para o João e para a Solange, para o Marcelo e para o Elane, eu fiz muito. Um dia por vez, crendo que aquilo era, né? Tinha 6, o Denivan e a Dani. 8, o Bruno e o Fábio. E assim foi crescendo. Crendo que a cada dia estava sendo colocado mais um
mais uma plataforma, né? Mais uma tabuazinha nessa ponte que está nos conduzindo à vontade de Deus, está nos conduzindo ao projeto de Deus. Mas nós vamos precisar, meu irmão, mudar e mudar mais rápido, numa velocidade mais rápida. Eu sinto que o Senhor requer isso de nós. Nós vamos precisar orar mais. Mas não é orar aqui no domingo, porque dieta de um dia não resolve. Não é assim? Já chegamos a essa conclusão, correto? Nós vamos precisar orar mais, orar como um estilo de vida. Nós vamos precisar ter um tempo com Deus, um devocional maior. Nós vamos precisar jejuar mais, nós vamos precisar nos quebrantar mais, estudar a palavra mais. Deixa eu resumir isso tudo. Nós vamos precisar de mais fome de Deus, se é que queremos chegar na onde Deus planejou para nós. Eu quero chegar lá, cara. Eu quero viver a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida. Podemos fazer isso juntos. Podemos fazer isso juntos. Então essa é uma pergunta minha, né? Sendo confrontado pela palavra de Deus. Como faço isso nessa vida corrida que eu tenho? Como eu faço isso nessa vida corrida que eu tenho? Onde que eu vou arranjar tempo? Quantos pensam igual? Como que eu vou arrumar tempo? Então eu quero propor para você alguns passos, mas o caminho bom é você com o Espírito Santo. Vai traçar um plano nobre para chegar em feitos nobres. Eu quero propor para você alguma coisa que eu tenho percebido e desenhado para a minha vida. A primeira coisa é estabelecer prioridades. Nós achamos tempo para aquilo que gostamos. Essa é a verdade. Nós nos dedicamos àquilo que realmente amamos. Então, o Senhor precisa ser a nossa maior paixão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. O Senhor precisa ser a nossa maior paixão. O Senhor precisa ser a nossa prioridade. Nós achamos tempo para as nossas paixões. Você quer saber qual é a sua maior paixão? É só você analisar. Faça um diagrama das suas 24 horas e você vai achar quem é a sua maior paixão, a quem você dedica mais tempo. A quem você dedica mais tempo, essa é a sua maior paixão. Então, estabeleça prioridades. O segundo passo que eu quero propor para você, comece pequeno. Pastor, eu vou orar. Eu fiquei muito tocado com a palavra do Senhor. Nossa, o Espírito Santo bateu pesado aqui, pastor. É o seguinte, eu vou começar amanhã já. Vou começar amanhã orando 1h30, pastor. 1h30 todo dia. Vou orar 1h e vou orar 1h30 e assim vai ser. Querido, que bom, né? Que bom que o Espírito Santo te desafiou. Que bom que você está agitado aí pelo Espírito. Eu preciso te dizer, você não vai aguentar. Não vai. Sabe por quê? Porque ninguém que está sedentário começa correndo 10 km todo dia. Ninguém. Vai fazer mal para você. Começa pequeno. Começa pequeno. Começa orando 10 minutos. Já está bom, é um desafio grande. Comece orando 10 minutos. À medida em que isso for ficando confortável para você, vai aumentando. Mas é isso, estabeleça prioridades e comece pequeno. Segundo, descomplica o processo. Fala para o teu irmão, descomplica o processo. Né? Então não, porque assim, eu vou orar, mas eu vou pegar uma chave, uma cópia da chave da igreja, e vou estar abrindo as 10 cadeados que tem na porta dessa igreja, e vou estar lá no púlpito, 6 horas da manhã, orando e clamando ao Senhor. Cara, que bom, mas vou dizer para você, o processo está complicado. O processo descomplica, facilita, torne o hábito fácil, para você se adaptar. Se adaptar. O segundo, mais um passo, eu já perdi quantos passos aqui? Encontre prazer na nova atividade. Nós somos um ser emocional, nós somos movidos por prazer. Encontre prazer naquilo que você está fazendo. Encontre prazer em estar na presença de Deus. Encontre prazer em ler a palavra de Deus.
Peça ao Espírito Santo, Senhor, eu preciso de ter prazer de estar contigo. Prazer de estar com um amigo. Né? Eu sou desses que fala mesmo, né? Quando fala, fala mesmo, né? Então, quando eu recebo visita na minha casa, minha esposa já fala assim, viu, por favor, não vá dormir 4 horas da madrugada. Deixa as pessoas falarem um pouco. Porque é um prazer. Precisamos ter um prazer de estar com o Senhor. Há outro passo, outra coisa importante, sabe, queridos? Celebre as pequenas conquistas. A gente tem uma mania de grandeza. Celebre as pequenas conquistas. Glória a Deus. Orei 5 minutos todos os dias da semana. Amém. Glória a Deus, celebre. Viu? Tudo nasce pequeno. O problema não é nascer pequeno, o problema é continuar a vida inteira pequeno. O problema não é uma fé pequena, o problema é uma fé que não cresce. O problema não é um crente imaturo, o problema é um crente que não amadurece, que não cresce, que não desenvolve, que não encorpa, que não assume suas responsabilidades. Esse é o problema. O problema não é estar precisando de mudança. O problema é nunca mudar. E sempre está planejando, sempre está com aquela conversa. Dia 31 de dezembro faz aí um monte de votos. Só para não mudar. É isso, meu irmão. Os feitos nobres, graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Sabe o que é? Os feitos nobres, os resultados nobres nos animam, nos fortalecem, nos dá um novo vigor, nos dá um incentivo. Sabe? Se alcança. Quando eu comecei a correr, né, a primeira corrida foi muito sofrida. Na verdade, eu nem conseguia correr o trajeto todo. Eu caminhava, corria, e eu ficava um pouco envergonhado e desafiado por outras pessoas que tinham mais velhas do que eu e passava assim, e eu lá meio caminhando com o metro de língua para fora, né? Mas de repente eu fui adquirindo o preparo físico e de repente eu comecei a cronometrar o meu tempo e os feitos nobres foram me fortalecendo. E eu um dia comecei a pensar que eu podia ser melhor que o Jean. Verdade. Não, ô Jean, vamos correr. Né? Tinha um outro rapaz da igreja lá no começo, o Joilson, que era um especialista na prova de 5.000 metros, 5 quilômetros. Ele fazia já não está aqui, 13 minutos, cara, mais ou menos isso, tá? E eu estava lá nos meus 30 minutos, Carlos. E eu falava assim, ô Joilson, vamos correr, Joilson, eu quero me experimentar correndo ao lado do Joilson, não é? E eu corri 800 metros ao lado do Joilson, mas assim, o Joilson passeando, né? Eu terminei e quase morri, deu ânsia de vômito. Isso é um sintoma, sabia? Aumenta o ácido lático e você tem essas reações. Quase morri. Mas eu me sentia, os feitos nobres nos fortalecem. Nós precisamos comemorar e celebrar os nossos resultados em Deus. Em Deus, as conquistas em Deus. Amém, amado? Deixa eu falar para você, tudo isso é bonito. Sem disciplina não vai a lugar nenhum. As muitas pregações que a gente prega e que a gente ouve, às vezes não dão o resultado devido, porque falta em nós esse chacoalhão. Muitas questões nas nossas vidas, pequenas, toscas, não mudam, porque falta em nós a ponte. Sabe, é 1 metro, mas não dá para ignorar, tem um abismo. Precisamos de uma ponte. Às vezes tem longas distâncias que precisa de uma ponte. A disciplina é essa ferramenta. Precisa fazer parte do nosso estilo de vida. O Senhor tem nos chamado para coisas grandes. Mas se não formos disciplinados, a gente não vai chegar. Vamos ficar sempre fantasiando, sempre sonhando, mas nunca chegando a um resultado. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vamos orar.